A Segunda Guerra Mundial foi um dos conflitos mais devastadores da história, ocorrendo de 1939 a 1945. Foi um conflito global que envolveu a maioria das nações do mundo, incluindo todas as grandes potências organizadas em duas alianças militares opostas, os aliados e as potências do eixo. A guerra começou em 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha nazista, liderada por Adolf Hitler, invadiu a Polônia. Em resposta, a França e o Reino Unido declararam guerra à Alemanha. Durante os primeiros anos de combate, os alemães obtiveram sucesso militar, conquistando grande parte da Europa Ocidental e Central. Em 1941, no entanto, a Alemanha expandiu sua guerra para o leste, invadindo a União Soviética. Essa invasão resultou em uma frente oriental brutal, onde milhões de soldados e civis soviéticos perderam suas vidas. A invasão nazista foi um ponto de virada na guerra, pois levou a União Soviética a se juntar aos aliados no combate ao eixo. Enquanto isso, o Japão expandia seu império na Ásia, invadindo diversos países, como China, Indochina Francesa e Filipinas. Em 1941, o Japão lançou um ataque surpresa à base naval norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí, levando os Estados Unidos a entrarem oficialmente na guerra. Nos anos seguintes, a guerra se desenrolou em múltiplos frontes, com batalhas significativas ocorrendo na Europa, África, Ásia e Oceania. A União Soviética bloqueou o avanço das forças alemãs em Stalingrado após uma sangrenta batalha. Enquanto isso, os aliados ocidentais iniciaram campanhas de desembarques na África do Norte e na Sicília, visando enfraquecer o controle do eixo sobre o continente europeu. Em 1944, os aliados lançaram a maior invasão anfíbia da história, conhecida como o Dia D, na Normandia, na França. Esse desembarque aliado foi um ponto de virada na guerra, pois começou a libertar a Europa do controle nazista. As forças aliadas também avançaram pelo Pacífico, retomando territórios ocupados pelo Japão. Em 1945, a Alemanha finalmente se rendeu aos aliados, após a queda de Berlim. A guerra na Europa estava chegando ao fim, mas a luta continuava no Pacífico. Em agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram bombas atômicas nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, levando ao rendimento do Japão e ao fim da guerra. A Segunda Guerra Mundial deixou um legado de morte e destruição, com um saldo estimado de 70 a 85 milhões de mortos, a maioria deles civis. Além disso, o conflito teve um impacto duradouro nas relações internacionais, levando à criação da ONU, ao estabelecimento de alianças militares como a OTAN e ao início da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. A Segunda Guerra Mundial marcou um dos momentos mais sombrios e decisivos da história da humanidade, mostrando o potencial destruição em massa da guerra e a necessidade de buscar a paz e a cooperação global. Logo, 15 descobertas importantes sobre a Segunda Guerra Mundial. 1. Bomba atômica. A pesquisa e desenvolvimento da bomba atômica pelos Estados Unidos resultou na criação de armas nucleares que foram usadas para acabar com a guerra no Pacífico. 2. Enigma. A descoberta e decodificação da máquina Enigma, usada pela Alemanha nazista para cifrar mensagens pelos aliados, foi essencial para obter informações sobre os planos e movimentos inimigos. 3. Radares. Durante a guerra, foram desenvolvidos sistemas de radar mais avançados, como o Chain Home britânico, que ajudou a detectar ataques aéreos inimigos e a melhorar a defesa aérea. 4. Penicilina. A Segunda Guerra Mundial foi um catalisador para a produção em massa de penicilina, um antibiótico que salvou inúmeras vidas devido às infecções resultantes de feridas de guerra. 5. Avanços na aviação.
Grandes avanços foram feitos na aviação durante a guerra, incluindo o desenvolvimento de caças a jato, como o Mi-262 alemão, e aeronaves de longo alcance, como os bombardeiros B-20 e 9 Super Fortress dos Estados Unidos. 6. Mísseis balísticos. A Alemanha nazista desenvolveu o primeiro míssil balístico, o V-2, que, embora não tenha tido um impacto militar significativo, pavimentou o caminho para o desenvolvimento de foguetes e tecnologia espacial. 7. Campos de concentração. A libertação dos campos de concentração nazistas pelos aliados revelou o horror do Holocausto e trouxe à tona a escala e o alcance do genocídio perpetrado pelos nazistas. 8. Operação Overlord. O planejamento e a execução do desembarque da Normandia, também conhecido como Dia D, liderado pelos aliados, marcou um ponto de virada na guerra e, eventualmente, levou à libertação da Europa ocupada pelos nazistas. 9. Código Navajo. O uso do idioma navajo pelos marines dos Estados Unidos como código criptografado de comunicação foi uma descoberta significativa, pois nunca foi decifrado pelos japoneses. 10. Inteligência artificial. O desenvolvimento de tecnologia de inteligência artificial foi acelerado durante a Segunda Guerra Mundial para auxiliar na análise de grandes quantidades de informações e decodificação de mensagens. 11. Descoberta dos experimentos nazistas. A descoberta dos experimentos médicos e humanos realizados pelos nazistas nos campos de concentração levou à condenação dos responsáveis pelos crimes de guerra nos julgamentos de Nuremberg. 12. Resistência e espionagem. A Segunda Guerra Mundial trouxe à tona a importância da resistência e da espionagem para os esforços de guerra, com organizações como a SOE, Special Operations Executive, britânica, desempenhando um papel crucial. 13. Submarinos. Durante a guerra, os submarinos se tornaram uma força formidável, tanto na guerra anti-submarino quanto no ataque a navios inimigos, levando a avanços tecnológicos nesse campo. 14. Mudança no papel das mulheres. A guerra permitiu uma mudança significativa no papel das mulheres na sociedade, com muitas assumindo empregos tradicionalmente ocupados por homens enquanto estes estavam no fronte, abrindo caminho para mudanças sociais duradouras. 15. Tecnologia de criptografia. Os avanços na tecnologia de criptografia durante a Segunda Guerra Mundial foram fundamentais para proteger as comunicações militares, com descobertas como a criptografia de chave pública, contribuindo para futuros desenvolvimentos no campo.